Tome muito cuidado com a realidade que a outra pessoa vive, mas que ela quer passar para você também, como se isso fosse normal e que um dia também acontecerá contigo. Tome muito cuidado. Tome cuidado com a sua mente, com o que estão querendo fazer. Opa, aqui é o Sancler e você está prestes a assistir a gravação de um conteúdo onde eu ajudo pessoas a lidarem com seus sentimentos. Se você ficou interessado em me assistir ao vivo, você pode me encontrar no YouTube ou no meu perfil de Instagram, Sancler de Brito. Eu faço transmissões ao vivo às segunda-feira, 8 horas da noite. Agora assista essa gravação de mais um conteúdo. Olá, aqui é o Sancler de Brito e nesse vídeo você vai aprender sobre o risco escondido em não ter um sentimento positivo. Entenda que se você não tiver esses conceitos, você vai ter dificuldade de enxergar as coisas boas no seu dia a dia. Vai acontecer algum problema ou alguma coisa com você ou próximo de você, você vai tender a enxergar aquilo como se fosse um grande problema. Você tenderá a somente enxergar as coisas ruins do que está acontecendo com você ou próximo de você. É como se você estivesse dando um alto grau de problema para uma coisa que às vezes é pequena. Então é um risco escondido por você não ter um sentimento positivo. Então, acontecer alguma coisa, Sancler, aqui perto de mim, não. O mundo está violento, sabe? As coisas realmente estão difíceis. Então, assim, tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento e esses sentimentos. Esse tipo de sentimento pode te prejudicar. Isso é um risco que a pessoa está ocorrendo com ela. E o primeiro passo que você precisa saber é o quanto de violência você tem absorvido. O quanto de violência que tem ao teu redor e você está absorvendo aquela violência. Ah, Sancler, mas a violência realmente tem em todo lugar do mundo tem violência. Sancler, é difícil não absorver. Só que tem uma coisa, Arthur Schopenhauer ele disse uma frase muito interessante. Ele disse que o homem enxerga como limite do mundo o seu próprio campo de visão. O homem enxerga como limite do mundo o seu próprio campo de visão. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o mundo para a pessoa é aquilo que a pessoa enxerga. Ou seja, se no seu mundo você só está absorvendo violência, você está só absorvendo desgraça, significa que você só vai enxergar desgraça e violência nesse teu mundo. Se você só está enxergando aquilo, se só está chegando isso para você o mundo não vai existir coisa boa. Vai existir só violência, só desgraça. E isso afeta o seu sentimento positivo, porque o mundo é para você aquilo que você está enxergando dele, é aquilo que está ao seu redor. E você absorve isso do mundo quando você só vê violência no mundo. E eu ainda vejo bondade no mundo. Eu vejo que ainda tem coisas boas. Por exemplo, é o camarada que está lá correndo, está fazendo a sua atividade física. Mas aí ele observa que tem uma idosa lá querendo atravessar a rua, mas está vendo os carros não querem parar para ela passar. E ele faz o possível ali para entrar lá no meio dos carros, parar os carros para aquela idosa passar. E ele ajuda a idosa a atravessar a rua. Eu vi isso. É um outro camarada também, é um motoqueiro que no meio lá da rodovia, bem movimentada, ele vê que tem um gato lá, tem um gatinho lá no meio do trânsito. Ele encosta a sua moto, para ali no cantinho e imediatamente ele tenta tirar aquele gatinho ali da rua, porque aquele gatinho está prestes a ser atropelado. Então ele arrisca a vida dele para salvar a vida de um animal. Ele vai lá, tenta de alguma maneira tirar o gato daquela situação de perigo. E ele salva aquele gato, ele tira aquele gato ali daquela rodovia perigosa. E eu vi isso, eu enxerguei isso.
Então, para mim, chega as coisas boas. Mas por que chega coisa boa? Porque eu permiti chegar isso para mim. No meu mundo, eu tento enxergar também as coisas boas. Eu tento evitar a violência, tento ver as coisas boas. Então, as coisas boas chegam até mim. Então, com isso, eu tenho mais sentimentos positivos. Você tem que entender que a mídia, a rede social, tanto celulares quanto TV, na internet, a mídia, a função dela é vender. Ela quer vender o comercial, ela quer vender o horário comercial. Então o que ela pensa? O que atrai as pessoas? O que faz as pessoas prenderem a atenção dela? O que eu posso fazer para ter mais a atenção das pessoas? Ah, é desgraça? Então vou botar desgraça. É violência? Então vou botar violência. Então ela vai a todo momento botando ali, ó, violência para você assistir. Ela vai botando desgraça para você assistir, para você ficar cada vez assim mais. Nossa, olha quanta desgraça. Olha quanta violência. Tá difícil. Ela vai ali, ó, maquinando, vai jogando cada vez mais informação de violência, de desgraça para você ficar atento. Mas ela não está nem aí para a tua saúde mental. Ela não está nem aí para o que passa na sua cabeça, na sua mente. Ela quer vender o comercial dela. Então, para vender o horário comercial, ela tem que prender você através de desgraça, através de violência. E isso interfere no teu sentimento de positividade. Isso te atrapalha. Isso acaba com a tua saúde mental, com o seu sentimento de ver as coisas de uma maneira mais positiva. Então, a primeira coisa que você tem que saber é isso, o quanto que você está enxergando de violência, o quanto que você está absorvendo de violência, e isso pode prejudicar o teu sentimento de ver as coisas de uma maneira mais positiva. Agora, eu quero que você imagine uma situação. Preste atenção. Um homem está lá na sua fazenda, vivendo com a sua família de maneira bem tranquila. E a fazenda que ele vive ali está bem isolado da sociedade, sabe, bem lá no cantão mesmo. Ele nem consegue, ele nem escuta o barulho dos centros urbanos. Mal tem TV na casa dessa pessoa. Essa pessoa, ela passa ali os dias dela pegando as frutas no cacho. Ela passa os dias dela lá com a sua família, se divertindo ali com os animais, no riacho, nadando. A vida dessa pessoa é assim. Ela tem a sua vida lá na fazenda, no campo, isolado, totalmente longe de qualquer tipo de informação sobre violência, sobre maldade, sobre coisa negativa. Ela está vivendo lá, na fazenda dela, bem separado. Só que acontece que a alguns quilômetros dali daquela fazenda, e essa é uma história que eu tenho na minha cabeça, tá? Não é uma história que eu li, mas é uma história que eu tenho na minha cabeça. Preste muita atenção que você vai entender esse contexto. E alguns quilômetros dali, está passando um carro, uma via, né, urbana ali movimentada, e nesse carro tem dois bandidos que estão levando um homem que foi raptado, né? Aqueles bandidos estão com aquele homem ali dentro do carro. Só que de uma maneira ali, de uma maneira muito esperta daquele homem, ele consegue sair daquele carro sem que os bandidos vejam, e ele ali começa a correr, sair da estrada, fugindo. E ele vai em direção à mata aberta, correndo para, de alguma maneira, fugir ali da vista daqueles bandidos. E ele vai andando, vai caminhando, até que ele chega exatamente nesse local onde tem essa fazenda, que tem aquele homem. Ele nem sabia que existia aquela fazenda ali. Ele nem sabia que aquele homem estaria ali. Então ele encontra com aquele homem. E ele fala, nossa, eu passei por um momento de muita dificuldade ali. Olha como foi difícil, eu fui raptado. Os dois homens ali me pegaram, me raptaram. Eles queriam fazer algum tipo de esquema para roubar o dinheiro do meu banco. Eles, não sei o que eles queriam fazer, mas eu passei por um momento de sufoco, de violência, sabe? Eu não sei o que aqueles homens queriam fazer comigo, mas eu fui raptado. Eles estavam me levando
para um lugar que eu nem sei onde é. Nossa, as coisas tão perigosas, como as coisas estão violentas. Só que ali, aquele homem da fazenda fala, você está bem, tudo bem, mas como assim? O que aconteceu? Fala melhor para mim, eu não estou entendendo isso, que violência. Como assim? E aquele homem começa a falar, não é, sabe, tá tudo violento lá. Eu estou vendo que você vive aqui nessa fazenda de uma maneira bem tranquila, sabe, essa paz aqui, mas você não sabe, lá no mundo real, o mundo que você não vive, lá está um caos, está uma violência só. Você não sabe se no dia seguinte o que vai acontecer, se você vai ser assaltado, se alguma pessoa vai se estressar contigo por coisa boba e vai vir para cima de você, irritado. Está tudo violento, está muito difícil, a vida lá fora. Aí o homem da fazenda começa ali a discordar com ele. Não, mas como assim? Que violência é essa? Que violência? Eu não entendi. Eu sempre vivi aqui bem tranquilo, nunca vi maldade, estou aqui com a minha família. Não, para mim o mundo é bom. Olha só como tá, as coisas estão boas. Tem fruta ali no cacho, sabe? Minha família está aqui na paz. E aquele homem fica querendo mostrar para o homem da fazenda que o mundo é violento. Sabe, que você não pode ter sentimentos positivos, as coisas estão violentas e as coisas têm tudo para dar errado. E ali eles ficam ali, ó, discutindo, tentando passar a visão de um para o outro. Só que acontece que a realidade de um é diferente da realidade do outro. E aquela pessoa ali está tentando passar a realidade dela para outra. Mas só que é difícil isso, a pessoa não vai compreender. Significa que se a vida está ruim para uma pessoa, não significa que a vida vai ficar ruim também para você. Não quer dizer que só porque a vida foi violenta ou ruim para uma pessoa, quer dizer que essa vida vai ser violenta, vai ser ruim para você também. Não quer dizer que a violência, as coisas ruins, sabe, as coisas que todo mundo está propenso a acontecer no mundo, não quer dizer que vai acontecer contigo, porque aconteceu com alguém próximo de você. Aconteceu próximo no local onde você mora. Não é assim. Não é assim. A pessoa às vezes vai querer tentar passar a realidade dela para você, mas não significa que isso também vai acontecer contigo. Então o que você tem que fazer nessa situação? Nesses casos, o que você tem que fazer? Você tem que aprender a evitar esses tipos de pessoas que querem passar a realidade delas, o que elas viveram, os momentos ruins, os momentos ali de sofrimento, elas querem passar para você como se você também um dia fosse passar, ou como aquilo também é um karma, um padrão da vida que uma hora vai acontecer contigo. Esses tipos de pessoas, você tem que aprender a evitar. Você tem que aprender a evitar esse tipo de pessoas. É a pessoa que chega para você assim e fala, fulana, deixa eu te contar uma coisa, você não sabe. Sabe qual é a nova? Você precisa saber de qual é a nova, você tem que saber. Sabe o que você tem que dizer? Não quero saber. Não quero saber dessa situação. Não, mas você precisa saber sim, porque é necessário, você tem que saber. Fala, não quero saber, não. É coisa ruim, vai acrescentar na minha vida. Não preciso saber, eu não quero saber. É dessa forma que você tem que agir. Você tem que evitar esse tipo de pessoas. Aí, de repente, você pode chegar para mim e falar, Sancler, ok, mas só que vai acontecer que se eu agir dessa forma com essas pessoas, se eu tentar evitar essas pessoas vão achar que eu sou antissocial, vão achar que eu sou metida, ou que eu não quero conversar com elas, vão achar que eu sou antissocial porque eu não quero saber o que elas têm para falar para mim. Olha, não tem problema. Deixa as pessoas já acharem o que elas quiserem, mas você tem que cuidar do que entra na sua mente. A gente tem tendência de cuidar do que a gente come, como é que está a nossa alimentação, o que a gente está ingerindo.
se aquilo é saudável ou não. A gente tende a beber uma certa quantidade de água necessária para o corpo, uma certa quantidade de água por dia necessária para o corpo. Você tende a fazer isso, a cuidar do que entra no seu corpo de maneira de alimento para que seja bom para você. Só que a gente tem uma tendência a não cuidar do que está entrando aqui, ó, na nossa mente. Porque o que entra na sua mente pode afetar os seus sentimentos. E se isso afeta os seus sentimentos podem se tornar negativos. E isso é um risco que você está correndo. É um risco desnecessário que você está correndo e você pode evitar. Hoje mesmo você pode começar a evitar isso. Entenda, imagine que você vai lá na cozinha, tem lá a lata de lixo lá na cozinha, você observa, vê que a lata de lixo está cheio de lixo ali. Não tá até não cheirando, não está com um cheiro muito agradável. Você vê aquela lata de lixo ali, você pega ela e leva aquela lata de lixo até a sala. Aí chega ali na sala, você despeja, você vira a lata de lixo na sala ali. Aí fica aquele lixo tudo espalhado ali na sala. Isso não é uma situação desagradável? Você vê que tem lixo na sala ali, vai ficar um cheiro ruim, vai ficar tudo sujo. Isso não é desagradável você ter um lixo ali espalhado na sua sala? E é a mesma coisa com a nossa mente. Quando você permite essas situações entrarem na sua vida, quando você permite que pessoas tragam essa notícia na sua vida, você está permitindo desgraça entrar no seu pensamento e no seu sentimento. Você está permitindo um lixo entrar na sua mente. Quando você deixa as coisas negativas, coisas de violência, essas fofocas ruins chegarem até você, você está permitindo. Você tem que ter muito cuidado do que entra na sua mente, para você manter uma mente mais saudável, com um sentimento mais positivo. Tome muito cuidado com a realidade que a outra pessoa vive, mas que ela quer passar para você também, como se isso fosse normal e que um dia também acontecerá contigo. Tome muito cuidado. Tome cuidado com a sua mente, com o que estão querendo fazer. E outro tópico também interessante, outra coisa que você precisa saber é qual o seu sentimento que você sente mesmo em relação a outras pessoas. Tá? Por quê? Você vai lá e abre a rede social. Você abre lá a sua internet, Facebook, Instagram, não sei, a mídia que você prefere. Aí você vê lá que tem aquele fulano e ele está viajando. Você vê as fotos lá dele, ele postou os vídeos, nossa, o camarada está em Fernando de Noronha, está nadando com golfinho, tá tirando fotos debaixo da água ali, as tartarugas perto dele, nossa, que legal, que bacana, mano. Aquele camarada ali está no Fernando de Noronha, você começa a enxergar a vida dele, nossa, olha que restaurante chique, olha, tô vendo aqui que bacana, a pessoa ali tá num restaurante chique, olha que coisa interessante. Mas qual o sentimento que você está sentindo em relação a isso? A essa foto, essa imagem, o que você está enxergando da vida da outra pessoa? Qual o sentimento? E por que eu estou falando isso? Porque tem gente que pensa dessa maneira, olha, não, o fulano está em tal local, ele está viajando, fez aquela viagem ali, sei não, hein? Será que ele teve que pegar um empréstimo para fazer essa viagem? Como é que pode? Ela fazendo aquilo dali, fazendo aquela viagem? Não. Deve ter pego um empréstimo para ter tanto dinheiro assim, não sei que essa viagem não é barata. Deve ter pego algum empréstimo, alguma coisa assim que ele fez. Porque não sei, não, o fulano, ela tá naquele restaurante ali chique, 5 estrelas. Que isso, mas como é que pode? Ah, não, ela alguma coisa fez, ela deve ter ali parcelado no cartão, alguma coisa aconteceu para ter esse privilégio aí, parcelou no cartão para ter essa mordomia, para ter,
sabe, esse benefício aí. Então, tem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Tem pessoas que têm esse sentimento em relação a outra pessoa quando vê a felicidade da outra pessoa. Mas só que quem pensa assim está se sabotando. Mas por que, Sancler? Por que essa pessoa está se sabotando? Porque pensa o seguinte, essa pessoa lá que tem esse tipo de pensamento, uma hora, vamos supor que vai chegar a vez dela. Ela conseguiu juntar um dinheiro, fazer a viagem dela, ou ela vai lá naquele restaurante bacana que ela gostava, que ela tanto sentiu vontade, ela foi lá, ela está curtindo, está aproveitando desse restaurante bacana. Mas só que, quando ela estiver lá desfrutando, naquele momento, ela vai tender a pensar, a ter o seguinte sentimento: não, eu não vou mostrar a minha felicidade, não vou mostrar o quanto que eu estou feliz aqui com a minha família. Se eu postar, se eu mostrar para as pessoas essa minha felicidade, as pessoas têm olho gordo, vai acontecer alguma coisa. Alguma coisa vai acontecer aqui. Algo pode dar errado. Não, vou tomar muito cuidado. Algo pode dar errado se eu mostrar a minha felicidade. Se eu mostrar que, não sei, vai trazer olho gordo, vai acontecer alguma coisa, o carro vai quebrar, o pneu vai furar, a viagem vai dar ruim, vai cancelar, vai cair a tempestade, as cidades vão ser fechadas por conta de Covid. Não, vou botar olho gordo, melhor não postar, não, melhor não mostrar minha felicidade. Mas por que essa pessoa teve esse pensamento, teve esse sentimento? Porque lá atrás, quando ela via outra pessoa fazendo aquilo que ele desejava, ele estava tendo esse tipo de sentimento, ele estava agindo de maneira errada, ele estava tendo um sentimento errado em relação a outra pessoa. Então, quando ele está numa situação de benefício, ele pensa assim, ele tem esse sentimento de negatividade, ele tem esse sentimento que as pessoas estão achando disso dele. Então, ele procura, no máximo, não mostrar a felicidade dele. Isso atrapalha você de ter um sentimento positivo. Isso atrapalha. O sentimento tem que ser assim. Nossa, eu tô vendo que aquela pessoa ali tá postando umas fotos na viagem, mas que legal, cara. Mas que legal. Ela merece, aquela pessoa ali é uma pessoa batalhadora, tá sempre se esforçando, sempre vejo ela correndo atrás. Eu admiro aquela pessoa. Então ela merece fazer essa viagem, ela merece ter esse descanso nesse restaurante, sair com a família, se divertir, viajar mesmo. Olha só como o sorriso dela tá feliz, ela não tá estressada, tá aproveitando esse momento. Que legal, eu admiro essa pessoa. Então você tem que fazer dessa forma. Você tem que agir dessa maneira. Você tem que ter esse sentimento em relação às pessoas que estão, de alguma forma, tendo um proveito do que elas estão fazendo ali. Porque quando for a tua vez, quando você tiver numa situação também assim, você não vai tender a ter um sentimento de que alguém está botando no olho gordo e você vai imaginar o seguinte: olha, eu estou desfrutando disso aqui e eu tenho certeza que o que eu estou passando agora está servindo para inspirar outras pessoas também, que vale a pena trabalhar, correr atrás para também desfrutar disso aqui. Eu sei que tem muitas pessoas que estão desejando a minha felicidade. Eu sei que as pessoas desejam a minha felicidade, então eu vou postar mesmo, eu vou mostrar a minha felicidade. Porque assim como eu desejo a felicidade de outras pessoas, eu sei que essas pessoas também desejam a minha felicidade, então eu vou mostrar mesmo. Porque é isso que eu sinto em relação a outras pessoas. Eu sei que essas pessoas também sentem isso de mim. Então é necessário você fazer isso. É necessário você ter esse sentimento em relação às outras pessoas para que você tenha um sentimento mais positivo. E a outra coisa que você também precisa saber, outra coisa que é necessário é o quanto que você tem pensado no e se. O quanto que você tem pensado no e se? E se dessa vez der errado?
Não sei se essa situação vai valer a pena, mas se dessa vez der errado, não sei, não tenho certeza. Eu acho que dessa vez não tem jeito não, mas e se tá estranha a situação? Eu acho que dessa vez não tem jeito, não tem como a gente escapar desse problema. Eu acho que dessa vez realmente as coisas se complicaram um pouco mais. Não, mas e se não for resolvido? Esse problema agora, dessa vez, parece ser mais grave. Agora parece que a situação ficou um pouco mais difícil. Mas e se? Você está compreendendo? Essa questão de si, de achar que se vai dar errado, se vai dar certo ou não, isso é um grande problema de você imaginar o que pode acontecer e o se. E se? Se você ficar pensando dessa maneira, eu não quero de maneira nenhuma diminuir o seu problema, falar que o teu problema não é tão grande assim. Não quero dizer isso. Mas eu quero dizer que enquanto você estiver olhando para o problema, enquanto que você estiver só enxergando o problema, você não enxergará a oportunidade. De tanto você ficar pensando no e se, na coisa negativa que pode acontecer. Você não vai enxergar a oportunidade porque o seu foco está no problema, naquilo, e se. E tem uma história muito interessante dessa situação de você não ficar enxergando a solução. Tem uma história muito interessante. O homem estava caminhando ali na floresta, estava com a sua mochila ali de acampamento, com a sua água, tudo certinho, tudo bem cuidado, bem equipado, caminhando ali na floresta, cumprindo o seu destino, né? Ele já tinha planejado fazer isso. Só que enquanto esse homem estava ali na floresta, ele escuta um barulho de um animal atrás dele, falando assim, falando não, né? Que animal não fala, mas ele escuta o barulho do animal. E ele olha para trás e ele vê que é um urso. Ele vê assim, caramba, o urso. E o urso então começa a correr atrás dele. E ele começa também a correr, a se esforçar. E o urso vem atrás, e aquele urso bem grande, ele tentando pegar ele, tentando abocanhar ele, querendo fazer ele de comida. E ele está correndo, está fugindo desse urso ali no meio da floresta. Só que chega um momento ali que ele está correndo, fugindo daquele urso. Ele vê que ele não percebe que tem um barranco ali, então ele começa a rolar o barranco, ele rola ali, ele cai no barranco. Só que tinha um precipício ali, mas antes de cair totalmente no precipício, ele encontra uma raiz de uma árvore, segura bem forte na raiz da árvore. E fica ali pendurado naquela raiz, pendurado ali no precipício. Fica sustentando com o seu braço ali. E o urso ficou lá em cima, observando ele. O urso quer pegar ele, tá ali em cima do barranco, só que ele está segurando na raiz ali, e ele não pode descer porque ele vê que está no barranco ali, ele vê que ele está na altura, está no precipício. E ele até enxerga que da altura, ele fica pensando, não, poxa, se eu largar a raiz aqui dessa árvore, não está tão alto assim. Pode acontecer alguma coisa aqui, sim, eu posso me machucar um pouquinho, mas não está tão alto, eu posso largar. Mas só que nesse momento que ele está fazendo essa estratégia lógica aí para ver se realmente ele pode pular, nesse momento chegam ali com alguns leões, e os leões começam também a rugir, porque os leões começam a perceber que aquele homem está pendurado na raiz e a qualquer momento pode cair. E ele pensa, nossa, agora sim eu tô lascado aqui, porque ali em cima do barranco, se eu tentar de alguma maneira conseguir força para subir, o urso está me esperando lá. E aqui embaixo também no precipício, não está muito alto, eu posso até me jogar, mas só que os leões estão me esperando ali. Se eu me jogar, os leões vão me pegar, vão me comer. E ali ele começa a ficar preocupado, ele começa a pensar, no que eu vou fazer, eu tô perdido ali aqui. Tá difícil, problema em cima e problema aqui embaixo. O que eu vou fazer agora nessa situação? O que eu vou fazer? E aí ele olhando a situação, vendo o problema em cima, problema embaixo, problema, como as coisas estavam difíceis. Só que naquele momento ali ele olha para o lado. Ele olha para a esquerda e ele vê que ali perto
dele tinha uma nascente ali de água, ali, uma fonte, ele vê uma água jorrando ali bem perto dele, ele olha para aquela água ali, nossa, poxa, que água, né? Eu tô com sede, mas eu não posso pensar em beber água agora. Tem dois problemas aqui, tem um urso em cima, tem um leão embaixo, e eu pensando em beber água. Mas depois ele pensa de novo, não, mas eu tô com tanta sede mesmo, né? Eu preciso revigorar a minha força. Eu preciso aqui aproveitar. Então ele começa ali, ele tenta esticar uma mão, ele segura com uma, tenta esticar a outra mão, e ali ele começa a beber. Começa a revigorar a sua força. Ele aproveita aquela água, como a água está boa. E aquilo ali, o fato dele beber a água, ele acaba se revigorando. Ele tira os olhos do problema, ele tira o foco do problema e ele começa ali a observar o quanto que aquela água está lhe fazendo bem. E no momento que ele está bebendo aquela água, o urso, já cansado de esperar, vendo que ele não estava mais se preocupando com ele, o urso pensou, esse homem não vai voltar mais. Ele está ali bebendo água, está segurando na raiz ali, e eu vou embora. Então o urso desiste de esperar e vai embora. E aquele homem ali, por ter bebido aquela água, revigorado, matou a sede dele, ele começa então a reunir as forças, subir ali o barranco e se livrou de ser atacado tanto pelo urso, porque o urso foi embora, tanto pelos leões que estão lá embaixo do precipício, que ele subiu. E o que eu quero dizer? O que eu quero demonstrar para você com essa história aqui? Eu quero mostrar que realmente a vida, você está tranquilo, você está caminhando, mas vem problemas diante de você. Situações acontecem que realmente são situações que querem te trazer desgraça, querem tirar a sua paz. E você vê que atrás de você tem um urso e as coisas ficam piores porque você vai lá, cai, tem tudo para cair no precipício. Depois vem mais problema ainda. Aí você fica pensando, tô com muito problema, tá difícil. E agora? Agora é que não vai dar mesmo. Agora é que não tem solução. Só que a partir do momento que você tira os olhos do seu problema, a partir do momento que você pare de focar no problema, você olha para o lado, você enxerga a solução. Assim como aquele homem deixou de olhar para os animais e olhou para o lado e viu oportunidade, assim também é com você. Quando você para de enxergar os problemas, para de ver as coisas que estão negativas perto de você, para de olhar essa montoeira de coisas que está vindo sobre você, quando você tira um pouco o foco disso, você começa a enxergar as oportunidades. O homem enxergou uma oportunidade de beber água e por ele relaxar, por ele aproveitar aquele momento, o urso já achou que não conseguiria mais pegar aquele homem. Então o urso nem esperou mais ele, já foi embora. E aqui que aquele homem fez? Ele tirou o foco do problema e focou ali na solução, naquilo que poderia trazer benefício para ele. E assim também tem que ser na sua vida. Tire um pouco os olhos, o foco do problema para você enxergar a solução. Vai aparecer a solução na sua vida, fique tranquilo. Não se entregue. Não se entregue aos problemas, às dificuldades. Tenha esse tipo de sentimento positivo, porque você tendo um sentimento positivo, você vai focar, uma hora você vai focar na solução. Uma hora a solução vai vir para você. Tem uma frase de Og Mandino, ele tem até um livro chamado O Maior Vendedor do Mundo. Vale a pena, ele é muito interessante você pesquisar sobre as obras de Og Mandino. Ele disse o seguinte, ele disse uma frase muito interessante, ele disse: eu amarei a luz, porque na luz eu enxergo o caminho. Contudo, eu suportarei a escuridão, pois ela me mostra as estrelas. Eu vou repetir. Eu amarei a luz, porque na luz, eu amarei a luz, porque na luz eu enxergo o caminho. Você tem visibilidade, então você enxerga o caminho quando você tem luz. Porém, contudo,
Eu suportarei a escuridão, porque é na escuridão, né, é na escuridão que eu consigo enxergar as estrelas. A escuridão vai te mostrar as estrelas. Então, tenha consciência disso. É na escuridão que você vai enxergar as estrelas. É em meio aos problemas que você vai enxergar a oportunidade. Vou repetir. É na escuridão que você vai enxergar as estrelas. Então, é em meio aos problemas que você vai enxergar as oportunidades. E às vezes é necessário um problema acontecer na sua vida para você enxergar uma oportunidade e daquela oportunidade você mudar totalmente a sua história. Então, para isso que é necessário também você ter um sentimento positivo em relação às coisas. Você corre um grande risco de não ter um sentimento positivo em relação às coisas. Ok? E estou encerrando aqui. Se ficou alguma dúvida sobre o que foi falado aqui, ou se você quer saber mais sobre algum outro tema, se você quer que eu fale sobre algum outro tema, comente aqui no vídeo, porque nos próximos vídeos eu posso estar falando sobre esse tema que você tenha curiosidade. E se esse vídeo de repente te ajudou, se você de alguma maneira acha que esse vídeo é interessante para mais pessoas saberem, compartilhe esse vídeo com quem precisa. Porque de repente são essas informações, são esses conteúdos que está faltando para alguém mudar a história dela, mudar o rumo dela. Tá ok? Então um forte abraço e até o próximo vídeo.